Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Deixar funcionários geniais saírem da sua empresa é quase como jogar fora o seu próprio futuro de ouro achando que vai encontrar um igual na esquina. Pois é, não vai. E adivinha só, a Walt Disney Company tem praticado esse esporte de forma olímpica. Um exemplo épico é Chris Sanders, o cara por trás de Lilo e Stitch. Aliás, ele é literalmente a voz do Stitch para dar uma apimentada na história. A gente já vai falar sobre isso, mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha, não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Vamos trabalhar então. Quando a Disney achou que era uma boa ideia dispensar o talentoso Chris Sanders, ele foi viver sua vida em outro lugar, acumulando uma carreira que só brilha. E agora o Sanders está aqui de novo não só para esfregar na cara da Disney o quanto ela perdeu, mas também para ajudar a Universal Studios a pegar uma fatia bem suculenta do mercado que, adivinha, antes pertencia à Disney. Agora eles têm Wild Robot, ou Robô Selvagem em português, e a Disney só pode assistir de longe e chorar mais que criança sem doce. Vamos dar uma situada na coisa. Wild Robot está decolando nas bilheterias de um jeito que ninguém esperava. Tudo isso graças ao mestre por trás da mágica, o próprio Chris Sanders. Esse gênio não só entregou o Stitch, o adorável e destrutivo alienígena azul, mas também o Banguela em Como Treinar o Seu Dragão. Agora ele traz um robô cheio de carisma que está fazendo mais sucesso que bolo de aniversário em festa de criança. É aquele tipo de personagem que você só vê uma vez na vida e a Disney tá lá, tonta, pensando que robô é esse? Esse aí é o cara que a gente demitiu? O fato é que enquanto a Disney se debate com seus fracassos e decisões no mínimo questionáveis, o Sanders está construindo um império de diversão. E sabe o que é o pior para a Disney? Wild Robot está arrecadando grana como se fosse uma impressora de dinheiro ligada no talo. O filme já chegou a quase 64 milhões de dólares nas bilheterias, e isso com um orçamento de produção de 75 a 80 milhões. E se você ainda está em dúvida sobre o poder disso, basta saber que só de contrato de streaming esse filme já está praticamente garantido. Se chegar nos 200 milhões é mais uma vitória esmagadora para os Sanders e um choro garantido para os executivos da Disney. E não é só sobre dinheiro. Esse filme é, na verdade, muito bom. Sabe aqueles filmes que te fazem rir, se emocionar e até pensar sobre a vida? Pois então, Wild Robot é isso. Só que tem mais. É uma produção que desafia tudo que a Disney costumava ser capaz de fazer, mas agora parece que esqueceu. Deixa eu te contar como é que isso se conecta com o passado e como a Disney conseguiu perder a joia que está destruindo a hegemonia deles na Flórida Central. Chris Sanders, como eu disse, não é só um diretor qualquer. O cara estava lá, dentro da Disney, pintando aquarelas como se fosse o Da Vinci do entretenimento familiar. Ele deu vida ao Stitch e todo mundo sabe o impacto cultural que Lilo e Stitch teve. Era engraçado, era fofo, tinha uma trilha sonora espetacular. Aliás, aquela versão do Wynonna do Burning Love é sensacional. O filme era até um pouco assustador se tu parar para pensar na coisa dos alienígenas, abdução, aquela coisa toda. Exatamente o tipo de combinação que só alguém com o talento do Sanders conseguiria fazer. E claro, a Disney, em sua sabedoria divina, decidiu que talvez ele não fosse mais necessário. Eles dispensaram o cara como se fosse só mais um engravatado no meio de tantos. Afinal, ele era um homem velho, até nem tanto, branco e hétero. Tudo o que a empresa abomina nos dias de hoje. Agora o Sanders está dando o troco de forma épica. Ele já tinha mostrado seu poder com Como Treinar o Seu Dragão, que não só foi um sucesso de bilheteria, mas também virou uma trilogia gigante, com série de TV, uma merchandising imenso. E agora, com o Wild Robot, ele está praticamente pavimentando o caminho para o Epic Universe, da Universal, que, por sinal, é o primeiro verdadeiro desafio à Disney na Flórida Central em anos. A Universal está se armando até os dentes para competir e Sanders está no centro dessa estratégia. Ele é o gênio que a Disney subestimou e agora está trabalhando para um concorrente que está de olho nas fatias de mercado da Disney como se fosse um lobo esfomeado. O que a Disney fez com Chris Sanders é quase um tutorial de como estragar tudo. Eles perderam um cara que não só entendia a magia por trás da animação, mas que também sabia como criar personagens icônicos, como o Stitch, Banguela e agora esse robô que está fazendo sucesso. Sanders é, na essência, o que a Disney costumava ser, criativo, ousado e disposto a arriscar. Só que a Disney de hoje parece estar mais preocupada com imagem do que com inovação. Eles são tão focados em ser o que na cabeça deles é correto, que esqueceram que tem que ser criativos. E se você acha que isso é só uma teoria de conspiração nossa, olha só. O Epic Universal, o Epic Universe, parque da Universal que está chegando em Orlando, vai ter atrações baseadas em Como Treinar o Seu Dragão.
Isso significa que o Sanders não está só esmagando a Disney nas bilheterias, ele também está se preparando para roubar os visitantes que, antes, consideravam a Disney o único lugar para se divertir em Orlando. É como se ele estivesse rindo na cara da turma do Mickey enquanto constrói o parque que vai finalmente dar um verdadeiro concorrente para o reino trágico, não vamos mais chamar de mágico. Né? E isso, meus amigos, é o que acontece quando a gente subestima um gênio. Ah, e antes que eu me esqueça, Wild Robot tem temas muito legais, é um filme super bacana, é sobre maternidade, família encontrada e uma boa dose de coragem para enfrentar os desafios da vida, e tudo isso sem ser piegas. Eles até conseguem lidar com temas mais pesados como a morte de uma maneira tão suave que até as crianças podem processar isso sem traumas. A animação é fantástica e sinceramente é o tipo de filme que você quer ver de novo e de novo, não só pelo visual, mas também pela história que envolve a gente, que faz a gente se importar com cada um dos personagens. Agora, a cereja do bolo. Chris Sanders está literalmente construindo algo que a Disney poderia ter feito há uma década. Eles tinham tudo nas mãos, mas deixaram escapar. O que a Disney fez foi basicamente largar uma pepita de ouro no chão e sair correndo atrás de pedrinha colorida achando que era diamante. Agora, enquanto eles estão tentando desesperadamente encontrar uma nova mágica nos seus filmes, a Universal e o Sanders estão rindo à toa preparando o terreno para uma nova era do entretenimento. A real é que por muito tempo a Disney acreditou que a marca era tudo. Eles se convenceram de que o nome Disney sozinho já garantia sucesso, como se não precisassem mais dos criativos, a galera que realmente fazia a mágica acontecer. É quase como se em algum ponto alguém lá dentro, sim Bob Iger, eu estou falando para você, tenha decidido que o nome Disney tinha mais peso do que as pessoas que criavam os filmes. Então, em vez de valorizar esses talentos, eles começaram a trocar eles por outros baseados em critérios que não têm nada a ver com a criatividade ou inovação. E agora estão pagando o preço por isso. E o preço é alto. Enquanto a Disney fica patinando nas suas tentativas de wokeizar os filmes, tentar agradar todo mundo e falhando miseravelmente no processo, a Universal, com Sanders no comando, está construindo um império que vai além das telas. A gente está falando de parques temáticos que finalmente oferecem uma verdadeira competição ao domínio da Disney. Algo que há décadas ninguém conseguia fazer. E isso, no final das contas, é o que vai machucar mais a Disney. A perda não só do público, mas também do seu status de invencível. No fim das contas, Wild Robot é só mais um exemplo de como a Disney, em sua arrogância e falta de visão, perdeu a chance de manter alguém que poderia ter mantido a empresa no topo por mais algumas décadas. Chris Sanders agora está fazendo o que ele faz de melhor. Ele está criando histórias e personagens que as pessoas adoram. E a Disney está tentando descobrir por que seus filmes não têm mais a mesma mágica de antes. Então, da próxima vez que você estiver assistindo Wild Robot ou visitando um novo parque da Universal, se Deus quiser você vai em seguida agora, lembre-se, tudo isso poderia ter sido da Disney, mas eles estavam ocupados demais tentando ser politicamente corretos para notar o gênio que eles tinham nas mãos. Não só Chris Sanders, mas todos os animadores que foram vítimas do terror da Disney em busca de uma agenda falha. Quer saber mais a respeito? Tem esse vídeo aqui em cima que vai esclarecer algumas coisas. Agora, com todo esse cenário, fica claro que a gente está presenciando uma mudança de poder no entretenimento. A Universal está crescendo não só por seus filmes, mas também pelos seus parques. E Chris Sanders é a mente por trás dessa ascensão. Ele representa o que a Disney perdeu e o que a Universal está ganhando. E isso, meus amigos, é só o começo. Afinal, quem sabe o que mais esse cara tem guardado na manga para surpreender a gente na próxima? E o mais interessante é que, mesmo depois de tantas conquistas de Chris Sanders e sua óbvia relevância no mundo do entretenimento, a Disney parece que não aprendeu a lição. Eles continuam cometendo os mesmos erros, insistindo que sua fórmula atual ainda é mágica, enquanto assistem a concorrência crescer ao redor deles. É quase como ver alguém tentando remar com um buraco no barco, ignorando o fato de que a água está subindo. O problema é que esse barco está começando a afundar e não importa quantas vezes tentem tapar o buraco se continuarem tomando as decisões erradas. Sabe aquela sensação de déjà vu quando a gente pensa isso já aconteceu antes? Bom, a Disney vive esse ciclo vicioso de deixar escapar talentos que mudam a indústria. Chris Sanders não é o primeiro e, ao que tudo indica, não vai ser o último. E aqui entre nós, a lista é longa e vergonhosa. A empresa já dispensou mentes brilhantes que depois explodiram de sucesso em outros estúdios, como no caso do lendário Don Bluth, que abandonou o navio da Disney nos anos 80 para criar clássicos como Fievel, um conto americano, e Em Busca do Vale Encantado. O cara basicamente deu um tapa na cara da Disney mostrando que existia vida e sucesso fora do Reino Encantado. E olha só, agora a gente tem o Sanders repetindo a dose décadas depois. Isso tudo leva a gente a uma pergunta inevitável. O que está acontecendo dentro da Disney?
Por que eles continuam deixando seus melhores talentos escaparem e depois tentam consertar o estrago com soluções medíocres? Será que com tanto foco em gerenciamento de marca e estratégia corporativa, será que eles esqueceram a essência que fez da Disney um nome imbatível? Pode parecer uma teoria de conspiração, mas talvez a Disney tenha se perdido tanto no próprio ego que nem perceba mais quando um gênio está trabalhando para eles. Enquanto isso, a Universal, que por muito tempo viveu na sombra da Disney, finalmente está colhendo os frutos das suas apostas ousadas. Eles investiram pesado em talentos como Sanders e estão colhendo o retorno. Afinal, não é só sobre filmes, mas sobre como criar experiências completas, algo que a Universal está prestes a dominar com o lançamento do parque, do Epic Universe. E vamos ser sinceros, quando foi a última vez que a Disney lançou algo tão inovador quanto o conceito desse parque? Eles estão repetindo a fórmula dos seus parques há décadas, enquanto a Universal está apostando em novas ideias, novas tecnologias e, claro, novas mentes brilhantes. E o mais hilário é que a Disney provavelmente está sentindo o impacto disso, mesmo que ainda não tenha caído a ficha completamente. Eles estão tentando de tudo, desde live actions de filmes clássicos até aquisições de grandes franquias como Star Wars e Marvel, na tentativa de se manter relevante. E embora essas aquisições tenham dado certo por um tempo, a mágica está começando a desaparecer, a saturação é real. O público está começando a ficar de saco cheio dessa avalanche de filme ruim e das tentativas desesperadas de revitalizar velhos clássicos com atores de carne e osso. E enquanto a Disney tenta desesperadamente segurar seu império em ruínas, Chris Sanders e a Universal estão olhando para o futuro com uma visão que a Disney parece ter perdido. Wild Robot é só a ponta do iceberg. O impacto desse filme, tanto nas bilheterias quanto na crítica, mostra que existe um novo caminho a ser explorado, um que não depende de reciclar ideias antigas ou de explorar franquias exaustas até a última gota. E sabe qual é a ironia de tudo isso? Esse caminho inovador poderia ter sido da Disney, mas eles estavam ocupados demais se preocupando com inclusão e diversidade para notar o potencial de um dos seus melhores criadores. E nem vamos começar a falar sobre como a Universal está preparando o terreno com o Epic Universe. Esse novo parque não é só um espaço físico, é uma declaração de guerra. Eles estão dizendo claramente que não são mais o segundo colocado, eles estão correndo lado a lado e, se bobear, vão ultrapassar em seguida. E com mentes como a de Chris Sanders liderando projetos criativos, é muito provável que eles consigam. Afinal, se tem uma coisa que a Universal aprendeu é que inovação e ousadia vencem a corrida, não fórmulas repetidas. Durante anos, a Disney reinou suprema, ditando o que as famílias ao redor do mundo assistiriam e, consequentemente, onde gastariam seu dinheiro. Só que o mundo mudou. As crianças hoje não querem ver as mesmas histórias recicladas. E os pais estão de saco cheio de ver a Disney sugar cada centavo nos parques com os ingressos exorbitantes ou os produtos licenciados que custam mais que o aluguel de um apartamento. O público está sedento por algo novo, algo que capture a essência do que os filmes da Disney costumavam ter. Magia genuína, emoção verdadeira e histórias que fazem você se sentir parte de um mundo maior. E quem está entregando isso? A Universal, claro, com a ajuda do Chris Sanders. Eles estão reescrevendo o manual de como cativar o público, com personagens cativantes e histórias que falam diretamente com a nova geração. Eles não estão tentando agradar todo mundo, estão se concentrando em criar algo autêntico, algo que, ironicamente, era o que a Disney fazia melhor do que qualquer um umas décadas atrás. Então, no fim das contas, o que a gente está vendo é um cenário onde a Universal, antes vista como o irmão menor da Disney, está crescendo. Com Chris Sanders no comando de alguns de seus projetos mais promissores, a Universal não só está rivalizando com a Disney, como também está ameaçando seriamente a posição de líder de mercado que a empresa do Mickey ocupou por tanto tempo. E o que isso significa para o futuro? Bom, significa primeiro que a Disney precisa acordar e rápido. Eles precisam começar a valorizar os seus talentos novamente e dar espaço para a criatividade florescer, parar de tentar forçar a fórmula que não funciona mais. Se eles continuarem no mesmo caminho, vão acabar se tornando uma sombra do que já foram, enquanto estúdios como a Universal, com criadores inovadores como Chris Sanders, vão continuar brilhando. O mundo do entretenimento é dinâmico e quem não acompanha o ritmo vai ficar para trás. A Disney, dispensando Sanders, mostrou que, por mais icônica que seja sua marca, ninguém está imune ao fracasso. E o público já percebeu isso. Eles estão começando a migrar para onde as histórias são autênticas, onde os personagens são mais do que só produtos para vender brinquedos, e onde a magia não precisa ser forçada. O cenário está mudando, Chris Sanders, junto com a Universal, está liderando essa mudança. Agora a Disney tem uma escolha para fazer. Ou aprende com seus erros e começa a inovar de verdade, ou vai assistir de camarote enquanto a Universal rouba a sua coroa. E sinceramente, pelo que a gente tem visto até agora,
parece que o Reino Encantado pode estar prestes a ter um novo soberano. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Se teve valor para vocês, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e fiquem todos com Deus.